Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, e hoje eu venho trazer mais uma palavra que hoje venho falar sobre consciência sistêmica. Eu falei no episódio anterior sobre o pensamento sistêmico, aquele pensamento, né, que olha para o todo, e não somente para partes, né? Então hoje eu venho trazer um pouquinho mais sobre o que é então essa consciência sistêmica. Consciência sistêmica não é romantizar, não é romântica, não tem nada a ver com romantismo, porque é um nível de entendimento onde nós percebemos que não há como fugir da influência e de passar essa influência. Ou seja, como eu já falei no episódio anterior, o pensamento sistêmico é aquele pensamento onde eu sou o meio. Tudo que veio antes eu estou recebendo influência e tudo que virá posterior a mim eu serei influência para esse tudo, pelo qual somos igualmente afetados. E qual é o propósito, então, de Deus, né, diante de nos trazer a esse mundo enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais, enquanto a nossa trindade, né, a nossa tricotomia do ser como corpo, alma e espírito. A unidade perfeita é o nosso destino. Não há vida como indivíduos. Por isso, o Pai está interessado em despertar os seus filhos, e esta consciência é o que nos move para novamente compartilharmos, né? Para que nós possamos aí estar em unidade perfeita, compartilhando da tua vontade. Por quê? Porque a tricotomia do ser, e aqui eu quero ler um texto, um versículo que está em Filipenses 2:4, e ele nos diz o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa palavra dos outros é o que resume um pouquinho do que eu estarei trazendo aqui, porque a consciência sistêmica, ela não é só minha, ela não envolve só eu. E eu só vou entender de passar, né, essa visão para o outro, porque o outro é parte do princípio de que eu preciso estar aberto a servir ao outro. Assim como eu recebi, eu preciso transmitir. E eu só vou ser capaz de transmitir quando sim eu estiver no meu lugar. Porque o nosso Deus, ele é sistêmico. Porque ele é um conjunto de Pai, Filho e Espírito Santo. A tricotomia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma dessas partes há uma finalidade. Qual é a finalidade no caso do Pai? O Pai, ele tem um desejo. E qual é esse desejo? É um desejo ardente de querer uma família. Qual é o propósito inicial de Deus, né, da Trindade ali no façamos, após fazer todas as coisas, a separação, as aves, os peixes, os animais, através da palavra haja. Então, quando a gente volta um pouquinho lá em Gênesis, nós vemos que a Trindade esteve reunida ali no façamos. Façamos o quê? O homem, façamos a humanidade, a nossa imagem e semelhança. Então, esse comando da palavra façamos é o façamos a unidade, né? E nós sabemos muito bem ali como está a história de Gênesis, que depois que Deus fez o homem, ele viu que não seria prudente que o homem permanecesse ali sozinho, então ele fez com que o homem adormecesse da costela de Adão, né? Então ele tirou a Eva para que um estivesse complementando ao outro. Então, partindo desse princípio de que Deus, né, fez através do comando da palavra façamos, porque era a Trindade, então ele fez a humanidade para que sejamos unidos, para que sejamos um. E qual é o desejo do filho? O filho, ele tem uma vontade. E qual é? Ele quer um corpo para habitar. Por isso nós falamos, aceitar Jesus é o primeiro passo para que nós estejamos ali no caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem uma inclinação.
Qual é essa inclinação? Ele quer um lugar para habitar. A primeira porção, eu já falei sobre isso aqui, a primeira porção que nos cabe, que nós recebemos, né? Antes mesmo do sim, ali do encontro do nosso papai e da nossa mamãe, foi a nossa porção espiritual. Então, qual é a inclinação do Espírito Santo? Ele quer um corpo para habitar, porque um espírito não estará materializado aqui na Terra sem um corpo e sem uma alma. O desejo, a vontade e a inclinação é que sejamos um em unidade maior, em unidade perfeita. E aqui eu quero trazer um pensamento. Por que Deus quer que nós voltemos a essa unidade? Por que Deus quer? Porque do modo em que nós estamos vendo, né, o mundo, a própria palavra nos diz: o mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos que Deus tem o comando e o controle de todas as coisas. E se Ele quiser, assim como num sopro, Ele fez a humanidade para viver em unidade, num sopro Ele destrói tudo, como já foi na época do dilúvio. Mas por que que Deus ainda tem esse desejo ardente? Por que que o Filho tem essa vontade? E por que que o Espírito ainda mantém essa inclinação? Porque ele acredita na sua obra. Porque tudo foi criado a partir do invisível. Tudo que Deus faz, Ele fez através do invisível. E tudo que começa no invisível precisa terminar no visível. Por isso nós estamos aqui materializados visivelmente. E lá em Efésios 2,14, o propósito inicial de Deus em manter essa unidade, ele é tão forte porque nós, como indivíduos, jamais poderíamos suportar a presença do Espírito de Deus. Mas como coletivo, nós suportamos o seu poder e a sua unção. Onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei eu. E tem uma frase que ela diz o seguinte: um cristão dizer que é igreja é o mesmo que um galho dizer que é uma árvore. Não tem como. Por que que não tem como? Porque um não consegue viver sem o outro. Você consegue imaginar um membro fora do corpo, não aceitando, né, a função do outro? A minha mão, a função dela é trabalhar como uma mão, ela veio preparada para isso. O pé, ele veio preparado para caminhar, né? O tronco, o pescoço, ele veio preparado com uma função de estrutura. A minha pele, o revestimento, os órgãos internos, o maquinário que está aqui funcionando. Então não tem como um membro funcionar diferente do qual ele veio. E por isso que muitas das vezes quando nós aí, né, adoecemos, a doença, eu já trabalhei isso aqui anteriormente, a doença é amiga ou inimiga? Porque muitas das vezes os nossos órgãos, né, as dores, elas estão dando sinais. Nós estamos perceptíveis a esses sinais para entender: ei, tá com uma dorzinha aqui, o que que isso quer me dizer? O que que isso está trazendo para mim? Alguma coisa nesse maquinário aqui não está funcionando, eu preciso olhar para isso. E da mesma forma é assim. Quando nós não estamos nessa unidade, tudo se torna disfuncional. E isso começa o quê? Principalmente dentro das famílias, porque nós somos um sistema. E quando cada um não está no seu lugar, cada um não está exercendo a sua função que compete a exercer, nós vamos percebendo ali os sinais. E quais são os sinais? No corpo nós temos as dores físicas. E num sistema, como que nós percebemos? Conflitos, discórdias, desavenças, discordâncias, né, de opiniões. Porque muitas das vezes nós queremos estar certos dentro das nossas crenças, dos nossos valores, e muitas das vezes os conflitos se instalam, né, devido a essas questões. E um exemplo claro, né, que nós temos como seguir dentro da visão sistêmica: Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo.
Jesus é totalmente sistêmico porque ele é inclusivo. Ele não fez acepção de raça, de cores, de postura, de comportamentos. Ele é totalmente inclusivo. Ele veio para todos, né? A questão é, todos estão abertos a aceitá-lo? Todos estão abertos a recebê-lo? Né? Então, quando nós vemos ali naquela passagem de Filipenses, para todos, e aqui começa sim a nossa missão enquanto igreja, porque se nós somos a igreja no mundo, e ele próprio nos exorta, eu entreguei o meu filho em amor à igreja. A igreja não é o templo, mas o meu templo consagrado enquanto igreja, enquanto ser humano, né? O que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo isso que eu recebi dos meus pais, isso que eu recebi das minhas formações, isso que eu recebi enquanto igreja, eu estou transmitindo, porque sim, eu só vou entender qual é o meu propósito para o todos quando eu começar a transmitir. E um segundo exemplo assim que nós vemos muito forte, né, além de Jesus, é o exemplo de Paulo. Paulo, ele é um dos maiores contribuintes da fé cristã, porque os seus ensinamentos, eles são muito profundos, né? E alguns dados assim me chamam a atenção e eu quero trazer 3 aqui dentro desse trabalho, né? Dentro dessa vida de Paulo, é que ele também passou por dores, ele também passou por aflições. Por quê? Um primeiro momento, nós vemos lá em Romanos 7, 18, 21, quando Paulo disse o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E isso revela o quê? O pecado da humanidade. Então, muitas das vezes você pode estar sendo movido a fazer aquilo que você de fato não quer fazer, mas você não consegue ter controle, você não consegue ter autodomínio sobre o seu próprio comportamento, mesmo tendo conhecimento de que aquilo se torna prejudicial, né? Que seja para a sua saúde ou que seja para a sua saúde espiritual, né? E você acaba pecando. Todos nós somos pecadores. E um exemplo claro disso daqui, de muitas das vezes, mesmo que você tenha consciência do bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O cigarro é um exemplo básico disso. Certamente quem fuma tem conhecimento do prejuízo que isso trará para a sua saúde, né, no futuro, das consequências que o cigarro, que o fumo trará para a sua vida. Mesmo assim, muitas pessoas, só pelo fato de não querer fazer, não conseguem não fazer. Um segundo exemplo que nós temos aqui de Paulo é quando ele orou 3 vezes, clamando a Deus para que retirasse os espinhos da tua carne. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi que a minha graça lhe bastará. Isso está lá em 2 Coríntios 12, 8, 9. E um terceiro exemplo aqui que eu quero trazer é que na primeira viagem missionária de Paulo, ele entrou em conflito quando Marcos negou a Jesus. E ele olhou para aquilo, ele não aceitou aquela situação, porque ele seguia os ensinamentos de Cristo. E na segunda viagem missionária, ele então entrou em contato, em discussão com Barnabé, exatamente por causa dessa negativa de Marcos a Jesus. E nesse dado momento ali, o motivo foi, né, essa questão ali de Marcos com Jesus, e cada um seguiu o seu curso. Cada um seguiu o seu caminho. Paulo seguiu os seus ensinamentos, as suas cartas, as suas, né, a abertura de igrejas, como a gente conhece, a missão de Paulo, né, do que ele nos deixa, do que ele fez, né, enquanto discípulo de Cristo. Mas o que eu quero trazer com isso, que no final da sua trajetória de vida, quando Paulo ainda na prisão, né, quando ele estava preso ali,
ele fez um pedido ao seu amigo Timóteo. Qual que foi esse pedido? Ele pediu que Timóteo lhes trouxesse, né, todas as suas cartas, todas as suas escritas, todos os seus, né, registros que ele havia feito no decorrer da tua vida. Mas um pedido especial ele fez: traga o meu amigo Marcos. Por quê? Ele reconheceu que ali haveria de ser liberado, né, o perdão, e incluir novamente essa convivência de Marcos, essa união com Marcos. E isso que Deus requer de nós. Porque muitas das vezes, quando nós olhamos para dentro da família, nós estamos vendo famílias em contendas, famílias destruídas, famílias em amizade, principalmente porque questões de divisão, de partilhas de bens, partilhas de heranças. Isso gera muitos conflitos, isso gera muitas exclusões, isso gera muitas contendas, e a família acaba perdendo o seu foco inicial de força. E por que que isso muitas das vezes ocorre? Porque nós somos movidos por consciência, níveis de consciência. E há 2 níveis de consciência: a boa e a má consciência. A boa consciência é quando eu faço o que faço e não coloco em risco o meu pertencimento ao clã, o meu pertencimento a uma doutrina, o meu pertencimento à família, o meu pertencimento a um sistema. Eu não coloco, então eu continuo muitas das vezes repetindo um padrão por lealdade, porque eu quero continuar pertencendo a esse grupo, a essa família, a esse sistema, a essa igreja, a esse grupo de amizade, mesmo que isso possa estar me trazendo, né, algumas questões desfavoráveis. E a má consciência? A má consciência é quando eu faço o que faço e ameaço o direito ao pertencimento. E aqui entra uma outra questão. 2 opostos: aprender a lidar com a culpa de fazer o que eu faço, colocando em risco, né, ameaçando o meu pertencimento, ou permanecer na inocência, que é a culpa ou a inocência. Isso são outros critérios, são outros, né, fundamentos e ensinamentos, e mais para frente eu vou estar trazendo isso aqui. Essa boa e má consciência, elas são embasadas pelas ordens do amor. E quais são essas ordens? E para que servem essas ordens? Essas ordens do amor. Eu falei um pouquinho anteriormente sobre elas, muito resumidamente. As ordens, elas servem para quê? Elas servem para preservar a vida dentro do sistema, a vida familiar. E elas são princípios. Por exemplo, a primeira ordem, que é o pertencimento, ela nos garante esse direito de pertencer. Mesmo que você vá para a má consciência, o direito ao pertencimento você não irá perder, porque todos têm o direito de pertencer. E a ordem do pertencimento, ela protege a força de um sistema familiar. A segunda ordem, que é a ordem e hierarquia, essa lei, ela diz que todos nós ocupamos um lugar dentro do sistema. Que lugar é esse, Renata? O meu primeiro lugar é o meu primeiro lugar de filha, o meu lugar enquanto esposa, o meu lugar enquanto mãe. E aí depois, quando a gente sai, né, para a esfera externa, o meu lugar enquanto empresária, enquanto comerciante, enquanto profissional, né, o meu lugar perante a sociedade, o meu lugar perante a igreja. Então, são funções de lugares que a gente ocupa. E essa lei, ela ajuda a família a se organizar e manter a ordem, manter essa família organizada. Porque se eu saio do meu lugar de esposa, por exemplo, espaços não ficam vazios. Eu já falei sobre isso aqui. Se eu não estou ocupando o meu lugar de esposa, esse espaço vazio do meu lado, ele vai dar margem para que alguém venha entrar. Daí nascem as dinâmicas aí, muitas das vezes, que a gente vê das questões de traição. O meu lugar de mãe, enquanto mãe, se eu não estou ocupando a minha função de mãe, alguém vai entrar para ocupar essa função de mãe no meu lugar, né? E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Essa lei
fala da saúde da família. A saúde da família é o que mantém o equilíbrio entre o dar e receber. E essa lei do equilíbrio, ela é voltada para a questão de casais, relacionamento de casais. Por quê? Enquanto pai e filhos, pais dão, filhos recebem. Porque pais são grandes e filhos são pequenos. Mas no relacionamento, a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Se eu dou mais para o meu esposo e não recebo, essa relação entra em desequilíbrio. Se o meu esposo dá mais e eu menos, né, essa troca não está equilibrada, esse relacionamento entra em desequilíbrio. Então, como eu vou entender? É um pulsar. Ora eu recebo, ora eu dou. Ora eu recebo, ora eu dou. E ali a gente vai mantendo, né, esse relacionamento em equilíbrio. Muitas questões, né, dentro da própria questão de relacionamentos é porque essa lei não está sendo observada. E quando não está sendo observada, esse relacionamento entra em contendas, entra em conflitos. Uma família que é forte porque inclui e é organizada porque mantém a ordem é um sistema que vence e consegue manter o equilíbrio. Essas três leis, atuando juntas, sustentam e preservam a vida familiar. E você pode estar se perguntando assim, como que, no caso, né, os nossos ancestrais, não tendo conhecimento, porque eu até muito pouco tempo também não tinha conhecimento sobre essas leis, como que eles atuaram até aqui? Porque isso tudo está na palavra. Isso tudo está dentro da Bíblia. Isso são princípios. Isso são ordenanças. E qual é a primeira ordenança, né, de dentro da palavra? Viver em unidade é o mandamento da salvação. E à medida que nós cumprimos esse mandamento de amor uns aos outros, como Cristo amou a sua igreja, a escuridão desaparece. Qual é o primeiro mandamento que nós temos? Amai a Deus sobre todas as coisas. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? E qual é o segundo? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. A escuridão, ela quer dizer o quê? Ignorância e falta de sabedoria. E a própria palavra nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E a luz é a sabedoria e a consciência aplicada. Então, voltando um pouquinho aqui nessa visão sistêmica, na consciência sistêmica, para chegar a esse nível de colocar essas leis, de colocar aqui essas ordens, né? Essas três leis do pertencimento, da ordem, da hierarquia e do equilíbrio em funcionamento é complicado, porque chegar a esse nível é aplicá-las na vida, e isso perpassa sim pelos níveis de consciência, e eu só vou conseguir colocá-las em prática na minha vida quando de fato eu atingir esse nível de consciência que Paulo atingiu ali, nesse terceiro exemplo, quando eu citei. Mesmo no final da sua vida, ele entendeu que ele precisava reconciliar-se. O perdão dentro da palavra, né? A gente sabe que o perdão, quantas vezes eu preciso perdoar? Uma vez? Não, 70 vezes 7. Dentro da visão sistêmica, a gente utiliza o perdão como forma de eu sinto muito pelo que aconteceu, mas eu tomo isso da forma que aconteceu e hoje eu dou um novo significado a isso para que eu possa sim reconciliar, para que eu possa restaurar esses vínculos. Porque dentro dessa união de Paulo e Marcos havia um vínculo contraído, um vínculo de amizade. Dentro dos nossos sistemas familiares existem os vínculos, né, de origem. E os vínculos externos, eles são vínculos contraídos. Se esses vínculos não forem restaurados, eu vou perdendo essa força de unidade. Então, voltando aqui um pouquinho, né, naquela palavra, como que eu vou
entender, de conseguir transmitir, quando eu entender que não sou eu, não sou mais eu, é Deus, é Cristo através de mim. E para terminar, existe uma frase de Francis Chan que ele diz o seguinte: nossa atitude despreocupada e indiferente perante a unidade é incrivelmente perigosa por 3 razões. Deus está descontente com isso. O mundo está confuso com isso. Isso pode ser uma proposta de que o Espírito Santo nunca habitou em nós. Isso é preocupante. Porque enquanto eu não estiver com a minha identidade de filho, ativada, eu não vou conseguir entender o que é o meu propósito, qual que é a minha missão. E se existe verdadeiramente o Espírito que ama a unidade nos conduzindo, não faz sentido que estejamos cada vez mais divididos. Então o Espírito nunca esteve em alguém de nós, ou realizamos o trabalho magistral de anulá-lo. É comum a gente ouvir, e tem sido muito comum a gente estar ouvindo, principalmente dentro da igreja. A igreja está fria, a igreja está vazia, as pessoas não estão conseguindo, ter aquela convivência de manter principalmente a frequência. E algo me tocou muito profundamente há uns dias atrás, que me veio essa percepção. Não é a igreja que está fria, são as pessoas que estão com as almas feridas. Porque quando eu carrego feridas na alma, não consigo me amar, não consigo olhar para o meu próprio valor, eu não vou ser capaz de amar o meu próximo, de servir, de transmitir, de estar ali em plena comunhão, porque voltando naquele princípio de que um corpo, cada um tem a sua função, cada um tem o seu membro. Se eu não sei o meu lugar e me sinto em paz com o meu lugar, com a minha função que eu vou estar exercendo enquanto igreja, enquanto corpo, em comunidade, se eu for, por exemplo, para a cozinha, eu vou me sentir menos favorecida, porque de repente eu vou querer estar lá na mesa servindo com um talher de ouro ou com uma louça. Então, sim, é fundamental que nós estejamos olhando, sim, para essa questão da alma. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E essa abordagem sistêmica, ela traz muito profundo esse olhar para a alma, enquanto nós, seres humanos, enquanto indivíduo, para que sim, com a alma curada, eu possa estar entendendo que o Espírito que habita em mim olha para essa unidade, olha para esse todo. Então eu deixo aqui essa palavra, essa reflexão, porque é impossível não querer unidade, é impossível não querer inclusão, é impossível relação de equilíbrio e pertencer à vida se o Espírito não habita em mim. E o Espírito não irá habitar se a minha alma estiver ferida. Simples assim. Eu deixo essa palavra para que você esteja aí refletindo, que você esteja olhando para a sua alma, porque quando tudo dói, a dor não é física, a dor é na alma. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te faça gerar entendimento de que o teu desejo, a tua inclinação e a tua vontade é que todos sejamos um, até que sejamos um. Essa é a minha missão. Se eu estou aqui trazendo, todos esses conteúdos, todos esses ensinamentos, é porque eu entendi e atendi a um chamado quando eu entrei para fazer essas formações, para fazer essas capacitações, porque meu coração queimava. No início eu não estava entendendo o que era, mas hoje eu sei. É estar transmitindo,
a tua vontade através de mim. Beijo no coração, faça um excepcional dia. Até breve.